Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos todos reunidos na casa do Senhor para alimentar a nossa fé com a Santa Eucaristia. E a nossa fé é alimentada primeiro pela mesa da palavra. Deus que fala aos nossos corações. E nós, na postura, né, que a gente está tendo agora, sentados, paramos para abrir os ouvidos e abrir o nosso coração para esta voz. Na liturgia, os gestos falam. Quando a gente está em pé, de prontidão, como soldado em batalha. Quando a gente está sentado, estamos ávidos para escutar, para ouvir as instruções, orientações de nosso Deus e nosso Senhor. De joelhos, que se manifesta-se esta adoração, este reconhecimento daquilo que está sendo celebrado. E tantos outros gestos mais que a gente vê na liturgia, o sinal da cruz, o gesto das mãos e tantos outros. A liturgia é repleta de sinais que nos ajudam nesta imersão no mistério do Senhor, no mistério de Deus. Os sinais ajudam, então, a também nos relacionarmos com o sagrado. Os gestos não são pura, entre aspas, capricho, puro capricho da igreja, ou porque o padre acha bonitinho, né, levantar a mão, ficar sentados ou de joelhos. Todos os gestos falam, todos os gestos significam alguma coisa. Então a gente imerge, né, nesse mistério, né, de amor do nosso Deus, neste primeiro momento, né, que é a Santa Palavra. Depois nós temos uma outra parte da igreja chamada liturgia eucarística. Ambas as partes são fundamentais, importantes. Não existe parte maior do que a outra. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística são esses dois pilares, né, da Santa Missa. Uma está em comunhão sempre com a outra. Por isso que a gente tanto orienta. Não podemos nos atrasar para a igreja, não podemos nos atrasar para a participação da missa. Quanto é importante a gente chegar até um pouco mais cedo para nos concentrarmos, para nos direcionarmos, né, para esse momento celebrativo, que às vezes a gente chega, entre aspas, esbaforido, né, da rua, e a gente não consegue aproveitar as graças e bênçãos de Deus na Santa Eucaristia. Então a gente entra para primeiro celebrar a palavra, na liturgia da palavra, que é precedida sempre pelos ritos iniciais, e depois, logo após as preces, nos inserimos na liturgia eucarística para a realização mesmo, né, desse grande mistério eucarístico, a transubstancialidade do pão e do vinho, nós contemplamos, e depois, né, com as sucessivas intercessões, orações que a gente faz logo após a narração, né, da Santa Ceia do Senhor, que é o momento central, né, digamos assim, da liturgia eucarística. E logo após a liturgia eucarística é sucedido, na verdade, os ritos finais, como conclusão da celebração. E a missa se encerra quando o sacerdote se retira no canto final da Santa Missa. Obviamente, a gente precisa ter também a paciência e deixar que esse grande mistério se encerre nesta ocasião. Às vezes o que acontece? As pessoas na pressa, né, de ir para casa, acabam nem escutando direito o que o padre vai falando no final da missa. Obviamente, quando é missa semanal, um ou outro, né, precisa estar
no trabalho às 8 horas, aí sai um pouco mais cedo por causa disso. Isso é até justificável, isso até é aceitável, digamos assim, né? O trabalho, isso tudo bem, faz parte. Agora, quando você não tem isso, né? Que fica naquela pressa ou acha, né, que os ritos finais ou os avisos não são importantes. Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa postura e saber também aproveitar todos os momentos, né, da celebração eucarística, desde os ritos iniciais até os ritos finais, e assim a gente se deixa ser contemplado por esse mistério total, né, de Cristo celebrado na Santa Missa. Então hoje nos deparamos com a liturgia da palavra. A primeira leitura do livro de Ruth, começa então a falar da história desta mulher. E o que mais nos toca, com certeza, nesse texto, é esta comunhão, né, com Deus, esta aliança, né, com o Senhor. Versículo 16. Ruth respondeu: Não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores irei contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Então, essa comunhão com o Senhor. Depois, no Evangelho, e aqui eu quero me delongar um pouco mais, nós nos deparamos com os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos. Na verdade, está aqui a síntese, né, de todos os mandamentos, de toda a doutrina, de toda a caminhada, né, com Jesus. O mandamento do amar a Deus e do amor ao próximo. Jesus, antes, né, de proclamar esses dois mandamentos, ele é interpelado pelos fariseus. Os fariseus achavam que Jesus pensava como eles por causa dos saduceus, porque Jesus havia feito calar os saduceus. Então os fariseus, então se ele conseguiu calar os saduceus, se ele conseguiu rebater, é porque ele pertence a gente. Então, com certeza, os fariseus foram fazer o teste, foram fazer a prova e perguntaram sobre esses dois grandes, sobre o mandamento maior da lei de Deus. Se faz necessário dizer que a tradição judaica tem como ênfase o texto principal, Deuteronômio no capítulo 6. Eles até repetem, né, diariamente, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles repetem o chamar, chamam de chamar de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles repetem isso como, de fato, um mantra para ajudá-los a nunca esquecer desse amor que se deve devotar a Deus primeiramente. Então Jesus toma esse texto, obviamente corroborando toda essa atenção a esse grande mandamento. E assim a gente traz também para a nossa vida. Como está o nosso amor a Deus? Como está a nossa entrega ao Senhor? De fato, Deus está sendo o primeiro na minha vida. De fato, Deus está sendo o eixo central, né, da minha caminhada de fé. De fato, Deus está sendo este primeiro amor que eu tenho. Então, é de se questionar também a partir disso. Então, eles perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? É interessante que todos nós sempre pensamos que tudo na vida tem hierarquia e tem, né, a escala de graus. Uma coisa mais importante que a outra. De fato, nesse sentido, sim. Mas a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes o que a gente pensa que é importante, não é importante assim. Eu digo, né, quando a gente vai fazer as nossas atividades, quando a gente vai pensar sobre algumas coisas na vida, a gente vai pensando que aquilo é importante em detrimento a outras coisas, e na verdade não é, e a gente acaba, né, caindo no erro, e a gente às vezes acaba caindo nas distorções da vida, nos desequilíbrios, né, da vida, vai pensando que coisas, por exemplo, pessoas, situações, são mais importantes do que outras. E assim a gente vai caindo nos erros da vida, a gente vai então se desviando dos verdadeiros caminhos que a gente deve trilhar. Por isso que os israelitas e depois consequentemente os judeus sempre repetiam exaustivamente Deuteronômio capítulo 6,
como um mantra, para fazer lembrar que a coisa mais importante da vida do ser humano é o amor a Deus, que deve, né, ser, né, reconhecido com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças humanas. Não é uma ideia, não é um manual, né, de avisos, não é um manual de instrução, né? É de fato uma condição existencial, né, que a gente deve impor a nós, o nosso amor a Deus, nosso amor a nosso Senhor. E isso deve acontecer na prática, não deve somente acontecer nas palavras. Outra tentação está aqui em colocar tudo isso aqui no campo somente das palavras. Deus é meu tudo. Tem gente que, entre aspas, faz até tatuagem, né, para mostrar, bota em adesivos no carro, bota na porta de casa, né, coloca nos Instagrams e nas redes sociais da vida. Mas quando você vai olhar, não corresponde, né, com a realidade de vida, não corresponde, né, com a vida concreta. Então, todos nós, mergulhando nesse texto bíblico, precisamos então nos questionar: será que de fato o amor a Deus está sendo prioridade na minha vida? Será que eu amo de verdade nosso Deus? Ou facilmente troco o Senhor por outras coisas da vida? Ou facilmente troco a Jesus? Eu sou infiel, inconstante nesse quesito. Então, aqui está uma dica da gente sempre repetir para todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Este mandamento não vai ter sentido nenhum, e depois João Evangelista vai aprofundando nas suas cartas, se não tiver uma outra perna, a perna do amor ao próximo. Aqui está uma grande novidade, né, de Jesus, de colocar esses dois mandamentos quase no mesmo patamar. Obviamente, o primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, é a prioridade, é o mandamento mais importante. Mas, relacionado a este, está o amor ao irmão, o amor ao próximo. São como as duas pernas, é como uma síntese, né, daquilo que a gente precisa vivenciar hoje. A gente não vai amar a Deus se a gente não conseguir desenvolver o amor aos irmãos, o amor ao próximo, o amor aos outros. Não terá sentido nenhum o nosso amor a Deus se a gente não traduzir no amor ao irmão. Que adianta a gente, por exemplo, vir na igreja todo dia, rezar todos os textos que tiver, né, no manualzinho, né, ler toda a Bíblia de cabo a rabo, né, se a gente não transforma essas palavras, essas leituras, esses aprofundamentos, essa vida de oração em amor aos nossos irmãos e irmãs. Então a gente precisa também criar consciência que nada terá sentido, né, se a gente não traduzir tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente reza, tudo aquilo que a gente celebra, tudo aquilo que a gente busca diante de Deus, em gestos concretos de amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos e irmãs, nas miudezas da vida. Que amar os nossos irmãos nas grandezas é muito fácil, é até sossegado fazer. Agora, amar o irmão nas miudezas da vida, naqueles detalhes, né, do dia, aí está, né, o nosso maior desafio. Porque muitas vezes nos detalhes da vida são manifestadas as grandes coisas, as grandes graças, as grandes bênçãos, ou para as nossas vidas, ou para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então veja, o amor se desenrola, o amor a Deus se desenrola no amor aos irmãos, principalmente nas miudezas da vida. Que a gente então contemple esses dois mandamentos, que por conta de todo o contexto do Evangelho de Mateus, Jesus coloca como um martelo, né, na nossa cabeça, amar a Deus e amar o irmão. Que o contexto, né, do Evangelho de Mateus é um contexto mais judaico, mais martelado. As palavras são como se fossem martelos na nossa cabeça. Porque o judeu, a compreensão do judeu é assim, né? É bem fechada, bem radical. Próprio, né, do oriental, né? Aquela coisa mais martelada. Então, por conta disso, esse texto todo do Evangelho de Mateus, ele tem palavras assim mais marteladas. Então, que essas palavras de hoje caiam na nossa consciência como um martelo, para a gente, né, de fato, traduzir tudo isso em vida e conseguir amar ao Senhor
e amar os nossos irmãos e irmãs com profundidade, para que um dia todos nós